todos. Estamos aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, em Joinville, bairro Vila Nova. Um dia chuvoso, dia 9 de janeiro, 11 de janeiro de 2024, um ano maravilhoso que começou há bem pouco tempo. Eu sou o Joel e estarei coordenando as atividades da nossa casa, um dia especial, como já disse, um dia chuvoso, poucos membros aqui hoje participando, mas temos a certeza de que os irmãos desencarnados e os irmãos que irão assistir a esta palestra, que a nossa querida irmã Nathalie irá proferir daqui a pouco, a vida nos mundos de regeneração, um tema maravilhoso, em que nos dará com certeza uma ideia do que são esses mundos que falamos tanto. Nós temos ainda, continuando a nossa ação beneficente para os irmãos em necessidades maiores do que as nossas, a nossa campanha do quilo. Existe uma caixa aqui à recepção do prédio. Aqueles que se sentirem à vontade, que desejarem, tragam um quilo de alimento para que juntos nós confeccionamos, montamos cestas básicas que são destinadas a pessoas em necessidade. Para nossa harmonização, irei ler uma página do livro Vinha de Luz. Desta vez, a página 36, Facciosismo. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo o instituto religioso propriamente humano, há que se evitar o perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação. Como seu pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Uma bela página para a nossa reflexão do livro Vinha de Luz, onde nos chama a atenção para uma coisa que às vezes nós falamos aqui, que não é o que a gente crê, o que a gente pensa, mas sim o que a gente põe em prática, né? Os ensinamentos do Cristo estão em todas as doutrinas. Bem, então vamos à nossa prece inicial. Quem quiser sentir-se à vontade, feche os seus olhos e acompanhe a prece que irei proferir. Pai querido, mais uma vez estamos aqui, reunidos em Teu nome, para juntos buscarmos o conhecimento que nos propiciará acertarmos mais e errarmos menos na nossa jornada evolutiva, buscando sempre relembrar os ensinamentos do querido Mestre Jesus e, dentro da nossa possibilidade, colocá-los em prática. Pedimos aos benfeitores desta casa que estão conosco que nos auxiliem
a compreendermos a mensagem que a nossa querida irmã Nathalie irá trazer para nós. E que, por sua vez, ela seja inspirada e que consiga trazer sua mensagem, que com certeza preparou com muito carinho e amor para essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nathalie, palavra sua, boa palestra. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria a gente poder fazer o estudo, para poder trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês o que a gente estudou, porque a gente realmente vai descobrindo coisas novas, né? E esse assunto, em particular, assim, me trouxe muitas coisas novas, né? Vocês vão descobrir elas comigo, né? A gente fala muito na questão dos mundos, que estamos no mundo de provas e expiações, que estamos na transição planetária, né? E quando foi feita a codificação, poderia ser assim distante, podia ser uma coisa distante, né? Essa transição. E com os estudos a gente vê que está mais próximo do que a gente imagina. E também toda mudança, ela causa desconforto e às vezes dor. E esse desconforto e essa dor serão alguns sintomas dessa transição, para a gente sair do mundo de provas e expiações e passar para esse mundo de regeneração. Espero eu, como tenho a esperança de um dia ser anjo e ter minhas asinhas, né? Minhas asinhas reservadas mais rápido, né? Poder ver. Mas mesmo que não veja esse mundo de transição, espero realmente, assim, estarei muito feliz, mesmo que no plano espiritual, de ver na nossa terra, né, o nosso querido orbe, né, vivendo já essa realidade, né? Eu queria trazer assim só algumas coisas assim que a gente se situar, né, em relação ao que é o mundo de regeneração, né? Primeiro, a gente tem a pluralidade dos mundos, né? Nós já fomos primitivos, e lembrando também que essa mudança desses mundos, elas levam um certo tempo. Então nós já fomos mundo inferior, né? Que realmente são aqueles habitantes que vivem realmente só a questão material, não tem conhecimento nenhum que existe uma vida espiritual, né? Depois temos os mundos intermediários, que são esses que nós estamos, e nesses mundos intermediários o bem e o mal, eles ficam naquela briga, né? Naquela eterna disputa. Então, temos os mundos primitivos, que já fomos também, no mundo primitivo. Hoje estamos no mundo de provas e expiações. Há quanto tempo a gente está nesse mundo de provas e expiações? Há alguns 1000 anos, né? Alguns 1000 anos. No mundo de provas e expiações, o mal, ele ainda tem força. E nesses alguns 1000 anos que estamos nessa luta entre o bem e o mal, graças ao bom Deus, né, e ao nosso esforço, graças principalmente
está numa terra como essa, no Brasil, que não temos tantas catástrofes, tantas guerras, né, como a gente vê em outros locais. E o mundo de regeneração, ao qual a gente está transitando para ele, não é que não tenhamos mais o mal dentro de nós, mas, que nem ele fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, as almas que ainda tenham que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, assim, a gente ainda tem o que se melhorar, ainda tem contas a pagar, ainda tem provas, né? Mas é de uma forma assim que a gente vai trabalhar para, e não que a gente vá sentir isso de uma forma que doa realmente assim, sabe? Na gente, como as expiações. Com o passar do tempo, que essa regeneração for vindo aqui em alguns 1000 anos, né? A gente não vai ter mais essas expiações. Porque se você levar em consideração que quem rege o nosso orbe, Jesus Cristo, com todo o conhecimento que ele tem, ele ainda não parou de trabalhar, ele ainda não parou de aprender. Ele ainda tem as missões dele. Então, mesmo na regeneração, nós teremos as nossas missões, em que nós teremos que correr atrás, né, trabalhar, cansar, mas isso tudo de uma forma que só nos trará felicidade, só nos trará prazer em poder servir. Servir a quem? Servir realmente ao próximo, aos nossos irmãos, quem já buscando missões em outros mundos que não sejam ainda regenerados, né? Por que não começar a pensar nisso? Né? No Livro dos Espíritos, fala-se do mundo de regeneração em 1857. E existem alguns relatos, né, tanto eu não vou afirmar porque eu não vi a literatura, mas a gente vê que existe que até Chico Xavier, eu tenho aqui o nome do livro, Plantão de Respostas, através do Espírito Emmanuel, que até 2060 nós conseguiremos ver já o mundo de regeneração aqui no nosso órgão. Então, o que acontece? Que a gente pode saber é que dentro desse tempo nós vamos ter várias mudanças. No livro, no mundo da regeneração, eu comecei a ler o Transição Planetária. É uma trilogia, né, que tem o Divaldo Franco, através do Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. Uma literatura muito boa de ler, assim, é fácil compreensão, muito bom, gostei muito. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler, né? Como, assim, para quem não sabe, somos leigos aprendendo, né? Estamos aqui compartilhando os nossos estudos como aprendizes realmente, principalmente os trabalhadores aqui dessa casa, que nós nos dispusemos a fazer as palestras por conta da pandemia, principalmente, e aí, então, assim, estamos realmente aprendendo, e foi um aprendizado maravilhoso esse mundo de regeneração. A literatura de Manuel Filomeno de Miranda é uma literatura muito boa, fácil de ler e de compreender. E o último dele, que foi no mundo da regeneração, eu vou olhar aqui direito, ele fala justamente, inclusive, até da pandemia que a gente passou, tudo, e traz para a gente realmente a realidade do mundo de regeneração.
que uma guerra é boa. Nunca que ninguém vai ficar feliz vendo a destruição de pessoas, de lugares, né? Onde pessoas morrem drasticamente, assim, às vezes sem sentido. Você não vê sentido nisso, mas a gente também não entende, né? A gente sabe que tudo tem um porquê. E nessa palestra a gente tem, já vê bem mesmo, até por conta das guerras, o que impulsionou o mundo em relação a descobertas na medicina, na tecnologia. E no livro, desde o livro dos Espíritos, a gente pode ver que essas coisas que acontecem, elas acontecem quando a gente acha que não tem mais jeito, que vai acabar com tudo, não. É justamente como se fosse um passo atrás para tomar impulso, que mesmo quando a gente acha que não está evoluindo, a gente está. E dentro dessa regeneração, a gente vai ver situações como essas, que a gente acha que não está evoluindo, a gente vai ver guerras, lutas, batalhas, como a gente já está vendo, a gente vai ver até doenças, como a gente infelizmente passou pela pandemia. E aí as pessoas, cada um de nós que somos seres únicos, uns vão voltar para a pátria espiritual, outros vão espiar de formas que já vieram antes de reencarnarem, com o planejamento. Nós vamos ter pessoas que vão passar por provas também, que foram combinadas antes da encarnação. Então, vão acontecer coisas até realmente estarmos nesse mundo de regeneração que vai mexer com todos nós. Vai mexer com todos nós, realmente vai tirar a gente da nossa zona de conforto, onde cada pessoa, independente da sua religião, da sua doutrina, da sua filosofia de vida, vai ter que tomar uma posição, vai ter que se posicionar diante de alguma situação. Na vida pessoal, no trabalho, principalmente na vida pessoal. Estava comentando com Joel hoje a respeito de uma palestra que a gente viu, que eu, no caso, eu assisti, do Jorge Elahá, a respeito do mundo de regeneração, como foi essa transição dentro das casas espíritas. E foi interessante ele falar que nós, como espíritas, ou espiritistas, ou espiritualistas, né, como mudamos desde a codificação. Que quando Kardec codificou, né, que até primeiro o nome da casa espírita lá na França era Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? A função do centro espírita era realmente os estudos sobre a espiritualidade, sobre os espíritos, sobre a comunicação com os espíritos e a mediunidade. E conforme o tempo foi passando, e até chegar aqui, né, com o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico, e quando o Dr. Bezerra de Menezes começou a abrir os centros espíritas, ele trouxe o formato que a gente conhece hoje, o mais conhecido de hoje, que é separar os grupos que eram juntos, né, questão da mediunidade, do trabalho com os espíritos, o conhecimento, né, e o conhecimento dentro da codificação, a questão de assistência social, né, ele como médico, ele atendia quando, do lado espiritual, ele tratava as pessoas com a homeopatia. Então, ele tinha um receituário homeopata, enquanto tratava as pessoas do lado espiritual, dentro da casa espírita, a questão das
laboratório de distribuição de cestas básicas, aí veio hospitais, escolas, creches, orfanatos, os asilos de idosos. E conforme essa evolução, né, até que hoje os espíritas, eles são muito conhecidos ainda pela questão da assistência social, inclusive por conta de quem conhece o Francisco Cândido Xavier, da questão do trabalho social que ele fazia, o próprio Divaldo Franco, né, com aquele trabalho imenso da Mansão do Caminho, e como foi evoluindo, né, como, por exemplo, as palestras antes, assim, os seminários antes, os congressos antes, quando existiam, era a reencarnação, né? Ele fala, foi bem interessante, né, onde ele falou a reencarnação, o espiritismo, a pluralidade dos mundos. Aí que hoje em dia, a casa espírita, até hoje, muitas palestras espíritas, principalmente quando se fala de suicídio, mas não só de suicídio, a casa espírita, ela desde Dr. Bezerra já foi visto a casa espírita como um hospital, e a gente gosta de chamar a casa espírita como um hospital espiritual, onde as pessoas vêm buscar cura, vêm buscar a calma, a tranquilidade, o refrigério, né, das perturbações diárias, do cansaço diário, dos problemas diários. E hoje em dia, a casa espírita, o espírita, ele não vem, ou as pessoas que procuram a casa espírita, principalmente, eles não vêm buscando ajuda assistencial. Que foi a parte, assim, o ponto que eu achei interessante. Que, por conta da semente de Dr. Bezerra de Menezes, a casa espírita, o centro espírita, virou um ponto de assistência social. Como assim, muitas pessoas que vinham procurar a casa, que não eram espíritas, vinham procurar a casa, porque a casa espírita distribuía a cesta básica, ou porque lá tinha um atendimento, um médico, ou porque era creche, ou porque era escola, ou porque estavam precisando de um agasalho. E hoje em dia, não só as pessoas que procuram a casa espírita não sendo espírita, mas os próprios espíritas, eles sentem a necessidade não só de aprender a codificação. A necessidade maior hoje das pessoas é de se conhecerem. E aí é bem interessante isso. Porque às vezes, pelo menos, aí eu estou falando por mim, porque às vezes as coisas estão bem assim na frente da gente e a gente não enxerga, né? Porque eu acho muito importante a gente conhecer a codificação. É a base, é o alicerce para tudo. E é essa base, é esse alicerce que vai dar para a gente a segurança necessária para a gente caminhar e alcançar os degrauzinhos que a gente quer, né? Alcançar os andarezinhos que a gente está buscando. E é através dessa doutrina consoladora que a gente vê, que eu, pelo menos, que a gente está buscando o quê? A nossa evolução espiritual. Mas hoje, qual é a principal coisa de alcançar essa evolução espiritual? É através da nossa reforma íntima. E essa reforma íntima nada mais é do que a gente se conhecer, aplicar isso da melhor forma, maneiras de nos conhecer, vivermos melhor, sermos melhores, e a partir disso aí, né, acender a nossa luz, fazer brilhar a nossa luz e poder iluminar os lugares por onde nós andamos, por onde nós transitamos, seja na nossa casa, no nosso trabalho. Eu tive uma experiência essa semana que foi maravilhosa. Eu
mais alguma coisa? Não. Ah, então Deus me abençoe. Mas ela conversou, ela falou coisas simples assim. Mas o brilho, a luz dela, deu de um jeito assim que eu disse assim, eu não precisava nem mais desse remédio. Depois que eu saí, eu estava me sentindo tão bem que assim, Deus disse assim, eu devia voltar e dizer a ela que era, sabe? E agradecer ela. Não só pelo atendimento, mas realmente pela coisa boa que ela transmitiu, sabe? E como é bom você chegar perto de pessoas que realmente fazem isso por você. E serão essas pessoas que nós vamos encontrar no mundo de regeneração, né? Aí você pergunta assim, como vai ser no mundo de regeneração? Aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, onde no capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu pai, nos mundos regenerados, Santo Agostinho, ele vai falar o seguinte: entre as estrelas que cintilam na abobada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à provação? Quantos mundos existem iguais aos nossos? Pela nossa frequência, né? Pela nossa sintonia, nós ainda não podemos ver quantos mundos existem, ainda em prova e expiação. Não temos noção de quantos mundos regenerados, né? Quantos mundos primitivos, né? Quantos mundos primitivos ainda existem. Eu achei interessante e bem engraçado, nessa assim que a gente vê a codificação, com a internet a gente vê muitas palestras também. E assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, que inclusive foi em Florianópolis, falando sobre a transição planetária, eu achei muito engraçado. Ele falando que na época que André Luiz fez Nosso Lar, nós éramos 2 bilhões de habitantes no mundo. E que hoje somos 8 bilhões. Então, que naquela época, o umbral, ninguém queria saber do umbral, porque imaginava já o pior lugar. E que hoje, tendo os 8 bilhões de habitantes aqui, o melhor lugar para a gente ir hoje em dia é o umbral, porque todo mundo que estava no umbral, na época que André Luiz, que Chico psicografou o livro, né, ditado por André Luiz, Nosso Lar, provavelmente o umbral não tem quase ninguém, está todo mundo aqui já. Porque a realidade é que hoje, se hoje nós não fizermos por onde nos esforçarmos, o mínimo que seja, de uma forma que nós realmente sejamos identificados, pelo menos pelo nosso esforço de melhorar, nós não teremos mais a chance de voltar para essa Terra. Para esse planeta que nós não teremos. Nós teremos que ir para outro mundo de prova e expiação. E esse mundo de prova e expiação, aí como ele falou também, não vai ter ar-condicionado, não vai ter internet, entendeu? Não vai ter eletricidade. Muito fácil a pessoa voltar ainda para a Idade Média ainda, para o mundo de prova e expiação, para ser... mas aí você vai ser um ser evoluído lá na Idade Média. Aqui não. Já tem relatos, inclusive do Divaldo, nesse último livro dele, da quantidade de seres que já são mais evoluídos que nós, né? De mundos mais evoluídos, que estão vindo para cá em missão, que já reencarnaram, que já estão entre nós, que vão reencarnar para
deixar, vamos dizer assim, todo mundo igual. Pessoas na ciência, na tecnologia, na medicina, em todas as religiões, em todos os países, que vão deixar a gente mais ou menos que igual. Na ciência, na tecnologia, na medicina. E aí a gente tem que buscar. Não tem jeito. Tem que buscar ser seres humanos melhores, serem espíritos melhores. E basta só você querer. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Até criança, bebezinho, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém às vezes ensina. Mas ele vai crescendo e vai identificando o que é certo e errado, às vezes sem a gente dizer que é certo e o que é errado. Ele já compreende, mesmo sem ter noção nem do que é a lei da conservação, que aquilo pode e que aquilo não pode. Então a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Então se a gente não buscar numa próxima oportunidade de reencarnação, porque precisaremos, porque a estrada é longa, nós não voltaremos, para cá nós não voltaremos. Então é preciso que nós busquemos compromisso com quem? Comigo? Com Joel, com meu filho, com o marido, com a esposa? Não, é com você mesmo. Hoje eu estava pensando de manhã, quando eu acordo não, porque eu ainda não alcancei ainda essa coisa de acordar, fazer as minhas orações, para depois levantar, não consegui ainda. Mas eu levanto, troco de roupa, quando vou sair para o trabalho, aí pronto, aí aquele caminho que a gente faz, a gente vai pedindo, né, agradecendo, buscando já aquele sentimento de gratidão, com sono ainda, querendo estar na cama, mas a gente vai buscando. E aí eu começo a pedir pelas pessoas e a gente vai, eu já consigo, não é toda vez, né, mas assim, às vezes por intuição a gente consegue identificar o papel das pessoas na nossa vida e o nosso papel na vida daquela pessoa. Será que eu estou para ajudar? Será que eu estou para ser ajudado? Será que aquela pessoa, eu estou precisando daquela pessoa, aquela pessoa está precisando de mim? O que é que eu posso fazer por ela? O que é que ela pode fazer por mim? E aí sucessivamente. Nos mundos de regeneração, até chegar nos mundos ditosos ou felizes, é uma caminhada, viu? É uma caminhada. No livro A Gênese, que faz parte da codificação também, no capítulo 17, Predições do Evangelho, a Gênese é um livro que fala muito sobre a evolução espiritual, sobre a transição. Porque a transição é contínua para o mundo e para nós. E a gente fala muito, tem muita coisa falando sobre isso. E eu peguei aqui, nesse item, capítulo 17, Predições do Evangelho, que ele fala assim: entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva.
Depois, a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto, diz ele, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Como dizia o Chicó, do Alto da Compadecida, para quem assistiu, a única certeza que a gente tem é a morte. É a certeza inevitável que a gente tem. Que para a gente é a desencarnação, é o desencarne, é sair da carne e voltar para o espírito. Então, a forma que a gente vai desencarnar, até pela misericórdia divina, entre outras coisas que acontecem na nossa vida, não nos é dito. Então, pode ser com 60, pode ser com 70, pode ser com 50, de morte morrida, de morte matada, ninguém sabe, né? Se por doença, naturalmente, ninguém sabe. Mas o que você vai fazer até lá é o que vai fazer a diferença. Então, mesmo tendo aqui, a luta entre o bem e o mal, né? Entre a fé e a incredulidade, a gente vê a quantidade de guerras que tem por aí. E, vou dizer de novo, assista a palestra sobre as guerras, que foi muito interessante. Guerras que a gente nem sabe que estão existindo. De quantas coisas. E essas guerras diárias que a gente vê, os homens matando as mulheres agora matando os homens, né? A violência por conta do uso de drogas, do álcool, e tantas coisas, às vezes pela maldade ainda, que existe ainda no nosso meio. Então a gente tem que fazer por onde nós vivermos e saber lidar com essas situações. Porque, como eu disse, em algum momento vamos lidar com essas situações. Todo mundo sabe que em alguns momentos da vida a gente se depara com situações que a gente tem que escolher a estrada da direita ou a estrada da esquerda. E cada vez mais, até o mundo de regeneração, até o nosso desencarne, nós vamos ter vários momentos como esse. Mas sabendo que Jesus, o reino de Jesus, ele presidirá. Que vamos viver sobre a sua égide. Será o reinado da felicidade. E estaremos felizes por trabalhar arduamente por aquele que não está em condições como nós. E a nossa responsabilidade, enquanto sabedores já um pouquinho, porque a gente sabe que existe vida após a morte, a gente sabe que estamos aqui de passagem, né? Que não estamos aqui passeando, que estamos aqui ainda buscando resgates por provas, por expiações. Então, a nossa responsabilidade é grande. Então, no nosso mundo de regeneração, tem até no templatezinho da nossa palestra, tinha um lugar bem bonito, né? Bem florido, aquele jardim aquela coisa paradisíaca. Nós temos lugares como esse aqui? Temos. Temos muitos lugares. Se a gente prestar bem atenção, nós já vivemos num paraíso.
os lugares que a gente frequenta, que a gente tem que viver e conviver, que eles se tornem melhores e mais agradáveis. Há um tempo atrás, assim, um mês atrás, que se fala do trabalho, a gente fala muito, a gente reclama muito. E a gente já chega no trabalho pensando na hora de ir embora. Né? A gente já chega na segunda já pensando no sextou, na sexta-feira. A gente, quando recebe o pagamento, a gente já está, o que paga as contas no mesmo dia, já está pensando no outro pagamento. E nesse corre-corre, a gente deixa de viver o dia a dia, a vida, né? Porque se a gente já acorda pensando na hora que vai dormir, ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa e dormir. Isso de 5 horas da manhã, já está pensando que vai dormir de 9 horas da noite. Quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente deixa de olhar para a janela e ver aquele jardim lindo e maravilhoso, aquelas flores, de conversar às vezes com aquela pessoa que vai trazer uma mensagem boa, de paz, que vai trazer para a gente, às vezes, uma coisa que vai agregar para a gente valor, de como a gente mudar, de como a gente trazer para a vida da gente um novo sentimento, uma nova forma de ver, um novo jeito de trabalhar. Hoje ainda a gente, quando a pessoa chega para falar alguma coisa diferente do que a gente faz, muitas vezes a gente se irrita, achando que aquela pessoa está querendo dar palpite na sua vida. Não consegue enxergar, às vezes, que é uma visão diferente que a gente não tem. É a certa? Não sei, vamos olhar. Quem sabe? Né? Quem sabe o celular está aqui. Ele fica melhor aqui ou mais ali? Vamos testar? Né? Vamos ver se dá certo, se voltar ao que era antes, né? Dá certo ou não? Então, a regeneração é do mundo? É. A transitoriedade do mundo de provas e expiação é da Terra? É. Mas para a Terra, que é matéria também, apesar de toda essa espiritualidade que a gente bota nisso aí, quem é que realmente muda? Quem é que realmente se regenera? Quem é que realmente sai da prova e da expiação e vai para a regeneração? É a Terra? Não, somos nós. E serão através das nossas atitudes que a Terra vai se recompor. Vamos através da ciência e da tecnologia, achar melhores maneiras de não poluir a Terra, de não aquecer a Terra, dos mares não estarem derretendo nos polos, né? De não termos um ano tão quente como o ano passado, de já termos um calorão como já estamos tendo nesses poucos dias de 2024. No livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o Emmanuel vai falar o seguinte: vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. O livro A Caminho da Luz, o Emmanuel também faz um retrato da humanidade desde os primitivos até o século XX, porque nós tivemos a bênção de ter, e a maioria conhecer, de certa forma, o Chico há pouco tempo. Então, as notícias do além que ele trouxe são mais atuais do que a da codificação. Veja, numa
maior ou melhor que a outra. Mas para o nosso dia a dia, para o que a gente conhece, fica mais fácil, né? Então, compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Veja, Emmanuel estava falando isso no século passado. Mas ele vai citar aqui a Bíblia de 2000 anos e alguma coisinha já atrás. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus 5. Aí, Emmanuel, que é um amigo nosso, espírito que gosta de decorrer bem, tudo bem explicado, ele vai dizer sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Ou seja, tudo que o homem botou lá em todas as religiões de mal, de material, vai se tirar isso e vai ficar o verdadeiro, como ele diz, o abraço acolhedor do cristianismo. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então, meus amigos, meus irmãos, lembremos sempre que Jesus é a nossa luz, que Jesus é a direção que devemos seguir. É buscar dentro dos seus exemplos que ele nos deixou, né? Na época que era só a voz, né? Não tinha rádio, não tinha internet, não tinha palestra, não tinha celular, não tinha áudio, né? Através dos exemplos dele que ficou para a gente os ensinamentos até hoje, para que a gente possa estarmos juntos, para todos nós estarmos juntos no mundo de regeneração. Gratidão a todos. Fazer agora a nossa prece final. Meu querido Mestre Jesus, quanta gratidão no coração de podermos estar aqui mais uma noite reunidos em busca do conhecimento necessário, Senhor, para aprendermos a te buscar, a entender melhor os teus ensinamentos e a poder aplicar no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Que possamos, Senhor, ser essa luz que brilha em cada canto
que nós estejamos. Que possamos, Senhor, sermos trabalhadores na sua messe, nessa seara divina. Não sentir, que a gente não sinta, Senhor, o cansaço e a dor da carne. E sim, sempre a felicidade do Espírito. Abençoa a cada um de nós, a cada um da nossa família, a cada pessoa do nosso trabalho, do nosso convívio. Abençoa os nossos vizinhos, a nossa casa, que é com muita gratidão